Bruno, tu pode falar só um pouquinho pra gente testar aqui se o áudio tá ok? Ok, me escuta direitinho. Perfeito. Obrigado, Lucas. É um prazer participar do Comunicação em Rede. Aí eu faço só a abertura depois, entendeu? Olá, você que está assistindo Comunicação em Rede. Hoje, antes de apresentar o nosso convidado, destaco uma palavra: recomeço. Tão complexa e que representa tanto, recomeço é uma ação que requer coragem e confiança. Coragem para reiniciar um percurso já iniciado e confiança para seguir esse percurso. É um processo de erros e de acertos que faz com que nós, seres humanos, sejamos capazes de fazer mais e melhor. O convidado de hoje é um escritor e um professor de Xeramobim, conhecido por suas obras e pelo seu livro mais famoso, A Garota da Chuva, que está completando 10 anos. Bruno Paulino, seja bem-vindo ao Comunicação em Rede. Obrigado, Lucas. É um prazer participar do Comunicação em Rede, poder falar um pouquinho de literatura, leitura, sobre o meu trabalho como escritor. Para começar, eu queria falar contigo sobre o teu livro que está completando 10 anos, né? A Menina da Chuva. É um livro famoso que é bem usado aqui nas escolas de Xeramobim, até mesmo quando eu estudava no ensino fundamental e até no ensino médio, eu via esse livro e eu ainda não lhe conhecia, eu ficava me perguntando quem era Bruno Paulino. Então, para começar, eu queria que tu me falasse sobre o que é A Menina da Chuva. O que é o livro A Menina da Chuva? Uma alegria saber que você foi meu leitor no ensino médio, né? Mas o livro, recapitulando um pouco da história dele, ele é exatamente isso. Ele foi publicado, a gente vai celebrar 10 anos agora, no ano de 2013. Estou preparando uma edição especial, comemorativa, para celebrar esse lançamento. Mas o livro é uma reunião de crônicas, né? O livro ele é uma reunião de crônicas, é o gênero que eu mais gosto de produzir, que eu me sinto melhor ao escrever. E a crônica é esse gênero leve, lírico, que muitas tem uma história toda particular no Brasil, né? Muitos até dizem que ela seria um gênero genuinamente brasileiro, surgiu no século XIX, que tem dois expoentes máximos, que são José de Alencar e o Machado de Assis. Continuando, falando sobre o livro, eu queria que tu me dissesse o que foi que te inspirou a colocar no título do livro, no título da obra, A Menina da Chuva. Por que A Menina da Chuva? Já que ele é uma coleção de crônicas, por que esse título para a obra? É interessante porque eu já respondi algumas vezes essas perguntas. Eu acho que é justamente o efeito que eu queria causar, né? Se essa pergunta acontece muitas vezes, é porque ela causa um efeito. A literatura cearense, a literatura nordestina, regional, ou assim conhecida, de um modo geral, ficou muito marcada pela estética da seca, né? Ficou muito marcada pela estética da seca. Mas eu já entendia, quando eu comecei a produzir a minha escrita, seja crônica, poesia, outra forma de gênero, outro gênero literário, que essa estética ela já estava um tanto quanto superada e gasta, né? Assim, ainda existe essa discussão, claro, a gente ainda vive problemas hídricos e tudo, mas eu acho que ela teve um ápice e foi retratada de uma maneira que acabou até criando um certo estereótipo, que é a maneira como as pessoas das outras regiões veem a figura do nordestino e tal. E eu quis quebrar um pouco com essa expectativa ao produzir um livro aqui, sendo um autor do Sertão Central, que não falasse nada de seca, que não tem nada. O livro não toca, anda longe dessa estética, né? E aí eu pensei que A Menina da Chuva seria um título que já provocaria essas reflexões, né? De que essa temática, ela não me interessaria, né? Eu ficaria longe dessa representação que ficou comum pensar, né? Para quebrar um pouco esse imaginário. Então eu escolhi esse título
pensando mesmo em provocar essa reflexão e quebrar uma certa expectativa dos leitores com relação ao trabalho de um escritor do Sertão Central. Então, quando tu publicou o livro, tu achava que ele ia fazer tanto sucesso, assim, que ele ia inclusive ser usado nas aulas de literatura de língua portuguesa nas escolas? Tu achava que ele tomaria essa proporção de se tornar tão conhecido? Olha, o livro realmente tem uma coisa com ele que depois que você escreve, ele deixa meio que... Depois que você escreve e publica, ele deixa meio que de ser seu, ele passa a ser... a ter vida própria e representar e caminhar por si só e ter outros significados, né, e sentidos na interação dentro do movimento social que você não consegue captar e pensar, né? Eu não tinha a expectativa de que ele fizesse o sucesso que de fato fez. Ele é um livro que já é adotado nas escolas da região do Sertão Central há mais de 10 anos. Ele já chegou a ser adotado por 4, 5 escolas num único ano. E ininterruptamente ele vem sendo adotado, né? E ele já ganhou prêmios, menção honrosas. Ele é muito... Já vai para a 3ª edição, né? Então é um livro que tem uma circulação muito grande. Ele me abriu portas para participar de muitos eventos. E é sempre o livro que as pessoas estão querendo que eu comente, né? Embora eu já tenha escrito outras coisas, as pessoas sempre acabam pedindo para que eu acabe falando um pouco do livro A Menina da Chuva. Sim, é verdade. E uma última coisa sobre o livro para poder a gente fechar o assunto dele. Essa edição de 10 anos, o que os leitores que já leram o livro podem esperar de novo nele? Assim, ele tem algumas inovações, né? Com relação aos textos, ele tá tudo lá, são os mesmos textos. Ela é uma edição que vai mexer apenas com o projeto gráfico, com o miolo do livro. Eu criei um selo, né, para uma edição especial, é uma tiragem menor, né, essa edição. Então ele tem um selo que identifica que é uma produção específica dos 10 anos, e ele tem alguns textos críticos e homenagens que não estavam nas outras edições que eu inseri, né? Tem um texto da professora Vânia Vasconcelos, que é escritora, professora da UES, um texto do Alves de Aquino, o poeta de Meio de Tigela, e também vem os outros textos que já tinham, né? Do Raimundo Neto, que é cronista do jornal O Povo, Dimas Macedo, da Academia Cearense de Letras, do poeta Diogo Fontinelli, e esses textos que vão compor essa massa crítica de homenagens ao livro. E tem umas intervenções gráficas no projeto mesmo, no miolo do livro, né? Tem algumas intervençõezinhas, mas que o leitor não vai ter nenhum tipo de estranhamento, mas vai se sentir reencontrando um livro diferente das outras 2 edições, mas em essência ele permanece o mesmo. Entendi. Então, Bruno, além da crônica, eu sei que você também vai por outros gêneros literários e um deles é o cordel. Inclusive, aqui a gente tem um cordel seu que você entregou ao Sistema de Comunicação. Eu já li o cordel, é sobre Antônio Conselheiro. E como é esse processo de passar da crônica para o cordel? Se fosse para escolher um dos dois hoje, sua pessoa, se fosse para escolher um dos dois, entre a crônica e o cordel, qual você escolheria? Eu acho que essa coisa dos gêneros é uma necessidade natural do escritor. Eu escrevo crônicas quando tenho vontade de escrever crônica, escrevo cordel quando tenho vontade de escrever cordel. Às vezes uma ideia não encaixa na crônica, ela é melhor de realizar no cordel, ou na própria poesia livre, que eu escrevo também tenho trabalhos publicados, ou conto. Isso parte muito de uma angústia do escritor, né? E aí, a partir de que ele entende qual gênero melhor vai se resolver, ele vai para produzir, né? O cordel, eu tenho uma paixão antiga por ele, porque é o gênero que marca, de fato, o gênero mais popular da literatura brasileira, e por popular não se entenda menor.
E ele tem uma maneira de circular muito interessante, porque o folheto possibilita que ele chegue a um público maior e a um público diferente do que o livro impresso chega, né? E ele tem muitas especificidades ao ser produzido com relação à sua métrica, à sua rima e à sua oração, né? Para ser cordel não precisa estar no folheto, né? Necessariamente. Não é aquela impressão no folhetinho que caracteriza o cordel. Caracteriza o cordel é a sua forma de escrita, respeitando as regras de metrificação, rima e oração. E dá muito trabalho fazer, né? Tem seres que são iluminados, que fazem o cordel assim como quase que brincando. Eu realmente sofro muito para fazer o cordel, porque venho de uma tradição letrada, e o cordel ele é um gênero que tem uma relação muito própria com a oralidade. Então as regras de metrificação, às vezes para quem vem desse mundo letrado, fica um pouco difícil de entender como funciona. Mas adoro, afora disso tudo que falei do processo de escrita do cordel, eu adoro fazê-lo e adoro publicar, adoro falar sobre cordel, ler cordel, divulgar cordel. E é uma linguagem maravilhosa. É uma linguagem maravilhosa e que o público gosta muito. Me surpreende o quanto as pessoas gostam dessa estética do cordel, tudo que envolve essa literatura. Entendo, perfeito. Bruno, logo após o intervalo que a gente vai fazer agora, eu volto a falar sobre cordel e aí a gente vai falar sobre também sua carreira de professor, suas inspirações e a gente volta já já com muito mais assunto com o Bruno Paulino. As melhores da Canudos FM na Sertão TV. As músicas mais pedidas da FM 106,7 na telinha da televisão que é feita para você. Sábado às 4 da tarde. As melhores da Canudos FM. Sertão TV, a nossa TV, sempre perto de você. Fala minha gente, para quem não me conhece, eu sou Hernão Oliveira. Estou aqui também na Sertão TV, que foi feita para você. Sertão TV, feita para você. Menina, você viu aquele bofe que chegou esses dias aí no salão? Quem, criatura? Que salão? Minha filha, um deuso. O homem é lindo demais, mas parece que ele só quer saber de Dafinha. Que Dafinha, rapaz? A bonitona. Você não assiste Bridgerton, não, é? Assisto sim. Só não sabia que você agora era leite fofoqueira. Grandes histórias pedem conexões incríveis. Na BrisaNet você assina 200 mega e leva 300 mais Netflix por R$ 129,99. Assine agora. O que é ter saúde para você? Para mim ter saúde é viver com qualidade, assim como se vive na minha cidade. Ter saúde é viver no interior e em pequenas coisas reconhecer valor. Todo mundo tem dentro de si um lar. Corpo é casa. Temos que cuidar. Unimed Ceará. Cuidar bem é cuidar do nosso interior. Trabalho que dá proteção. Com o COPAC, Comando de Prevenção e Apoio às Comunidades, a proteção do cidadão e o relacionamento das polícias com a população tem melhorado cada vez mais, o que é motivo de tranquilidade para Dona Zélia. Hoje dá gosto em acordar bem cedinho para trabalhar. O COPAC atua em diversas frentes, como segurança comunitária e escolar, patrulha preventiva e apoio às vítimas de violência, o que representa muito mais dignidade para o cearense. Governo do Ceará, trabalho que dá resultado. Sertão TV, feita para você. O que faz você confiar em um portal de informação? Credibilidade? Variedade em notícias? Uma boa redação? Imparcialidade? Fontes seguras? Facilidade de acesso? Saiba que você encontra tudo isso no Quixeramobim agora, o seu portal de notícias. Venha conhecer. Acesse quixeramobimagora.com.br. Seleção Contratação.
A Cocalc permanece com excelentes perspectivas de crescimento. Venha fazer parte desse time. Atualmente já somos mais de 4.000 colaboradores que, com dedicação e compromisso, construímos essa história de sucesso no coração do Ceará. O link para você realizar sua inscrição está disponível na bio do nosso Instagram. Caso não consiga se inscrever de forma online, se dirija até a sede do CineDT de Quixeramobim levando seu currículo. Os requisitos básicos para participar da seleção são: ensino fundamental, não ter possuído vínculo com a Cocalc, ser ágil e ter iniciativa. Venha crescer com a Cocalc. Há mais de 20 anos, a Odontoarte cuida da assinatura dos seus momentos mais felizes. Até hoje, foram milhares de usuários, quase 1 milhão de atendimentos por ano. Nossos planos conquistam a confiança de milhares de famílias e de empresas que prezam por um atendimento diferenciado e de muita, mas muita qualidade. Tanto pela nossa rede de clínicas próprias, quanto pela nossa ampla rede de dentistas credenciados. Agora chegou a hora da Odontoarte atuar em escala nacional. Estamos expandindo para todo o Brasil. Nos preocupamos em estar sempre disponível e com uma Odontoarte perto de você. Somos especialistas em planos odontológicos e oferecemos um plano feito para você e sua família. Venha para a Odontoarte. Venha fazer parte dessa família. Odontoarte. Planos odontológicos. Agora contamos com um self-service delicioso com uma variedade no cardápio. Temos café da manhã de 7 às 10h30, almoço de 11 às 14 horas e o lanche da tarde a partir das 14h30 às 21 horas. Então não deixe de vir conferir. E lembrando que nossa loja funciona até às 22 horas. Vem para o supermercado Super para você, amar é acolher. Olá, lhe apresento o Sr. José. Ele assumiu a empresa da família no ramo de mercearia e, assim como seu avô e seu pai, se acostumou a fazer quase tudo sozinho e perdeu o controle. Mas ele não tinha tempo de criar novas ideias para expandir seu negócio e controlar o dinheiro. Foi aí que o Sr. Tito apresentou a assessoria que estava recebendo de seu escritório de contabilidade, a Sisticom. Tito disse que a Sisticom descobriu uma forma para diminuir sua carga tributária. Agora ele estava pagando menos impostos e tudo dentro da lei, além de controlar gastos e contas. Então José procurou logo a Sisticom e fechou seu contrato. Agora ele tem mais tempo para estar com a família e buscar novas ideias para o seu negócio. Faça como José, vem para a Sisticom, conheça nossos planos e tenha a melhor assessoria da região. Estamos de volta com Comunicação em Rede e com o Bruno Paulino, professor e escritor de Quixeramobim. Só lembrando a você que nos assiste que a Sertão TV está presente no canal 180 da BrisaNet e você pode nos acompanhar também através do YouTube, no canal da Sertão TV, no Facebook e no Instagram. Nós também temos o streaming 24 horas no site da Sertão TV, sertãotvceará.com.br. Sabendo disso, vamos continuar a conversa com o Bruno Paulino. Bruno, no bloco passado a gente estava falando justamente sobre essa questão do cordel, sobre você já ter produzido cordéis e eu quero saber hoje, você está produzindo algum cordel que pretende lançar ou lançou algum recentemente que pretende dar foco? Me conta mais um pouco sobre isso. Eu tinha uma produção de cordel que eu estava precisando escoar ali, né? Eu já tinha algumas ideias, mas eu estava um tanto quanto relutante a
produzir porque achava que não realizaria bem. Então, quando eu comecei a produzir o primeiro, o segundo, e a recepção foi boa, mandei para os cordelistas mais experientes, eles foram olhando, não, tá legal, pode continuar nessa produção. E aí eu não parei mais, né? Eu acho que do ano passado para cá eu devo ter produzido aí uma média de 8 a 10 cordéis. Aí comecei a fazer adaptações de clássicos, eu fiz a adaptação do livro A Guerra dos Mundos, do H.G. Wells, que eu resultei nesse cordelzinho aqui, ó, A Guerra dos Mundos em Cordel. Foi uma capa interessante, um livro bem conhecido do escritor inglês H.G. Wells, que já foi adaptado para o cinema, numa adaptação que tem até o Tom Cruise no papel principal, e narra a invasão da Terra por alienígenas, né? E aí eu acabei trazendo essa história, se passa em Londres, mas eu acabei trazendo isso tudo para Quixeramobim, né? Como se Quixeramobim fosse a cidade que resistisse a essa invasão, e acabou dando um tom bem engraçado ao cordel. E eu fui presenteado com essa capa pelo Rafael, que é o meu capista. Uma capa bem legal de um trípodes invadindo a igreja da Matriz. E por último, eu também terminei de adaptar um trabalho do H.G. Wells, A Máquina do Tempo, e é um livro que vai pioneiro assim, na ficção científica, e eu trouxe também para a realidade de Quixeramobim, né? E o Rafael acabou colocando A Máquina do Tempo, saindo ali diante dos monólitos do salva-vidas. Mas o cordel é interessante por isso, porque ele permite esse tipo de transgressão na realidade que fica maravilhoso, assim. E eu produzi outros cordéis, produzi um cordel sobre o Conselheiro, que você citou, produzi um sobre o boi rabicho, da Geralda, que é um boi, tem uma história fantástica, ambientada aqui também, no sertão de Quixeramobim, no Alencar. O José de Alencar descobre esse poema da oralidade e escreve para o jornal O Globo, não o Globo de agora, mas do século XIX, e publica esse material, e narra a história de um boi que não consegue ser pego, foge, e é um boi encantado e não consegue nunca ser pego por vaqueiro nenhum. E já existiu um poema em trovas e eu transformei num cordel. E fiz outros trabalhos, né? Como eu disse, eu passei a produzir muito. Mas tenho me dedicado, no momento, né, especificamente a trabalhar nessa terceira edição da Menina da Chuva, né? Entendo, perfeito. Concordo com tudo que você disse sobre o cordel. Inclusive, eu fiquei bem interessado no da Guerra dos Mundos. Gostei muito da capa, achei bem interessante. Quero ler depois, viu? Quero ler. Bruno, além de escritor, você é professor. Eu queria saber de ti quando foi que surgiu essa vontade por lecionar. Você é um professor daqui do estado, né? Você é um professor do estado que trabalha no município, e eu já tive a grata honra de participar de uma aula com você no aulão do Enem que teve lá no Humberto Bezerra. Eu achei aquela aula fantástica, foi uma aula sobre literatura, achei fantástica aquela aula. E eu digo assim, com tranquilidade que você é um dos melhores professores de literatura que eu já vi, que eu já passei assim, que eu já tive a oportunidade de ter uma aula. Então, como foi que surgiu esse gosto por lecionar, esse gosto por dar aula? Lucas, primeiro obrigado aí pelas palavras. Porque eu acho que como eu lia muito, né? Eu gostava de livro, então eu não podia trabalhar com algo diferente que não envolvesse o mundo da leitura também. E acabei me tornando professor de português, né? Professor, em essência, como uma corruptela da palavra vai nos ensinar, né? É quem professa fé em alguma coisa, né? Eu professo muita fé na educação. Eu professo muita fé na educação, na arte, na cultura. Eu acredito muito que a educação é um rio largo. Quanto mais a gente investe, e a cultura são as suas margens, e quanto mais a gente investe nessas duas frentes, mais esse rio vai se alargar, né? Então, ser professor acho que foi uma consequência natural dessa minha vivência com os livros. Eu gosto muito de dar aula, e gosto muito de dar aula para o ensino médio.
Eu gosto de trabalhar com jovens porque as inquietações deles são inquietações, eles têm antenas diferentes, né? Eles têm inquietações que lá na frente a gente vai entender porque eles já se comportam daquela maneira, porque eles já reagem daquela maneira a determinadas situações. Eles estão sempre muito na frente, né? E eles também e as angústias e as alegrias e as vivências deles são sempre tomadas com muita intensidade, assim, e acho que isso acaba transmitindo uma certa vivacidade para quem está ali na frente, na sala de aula também, né? Você tem sempre a sensação de estar muito vivo perto de um grupo de adolescentes. Acho que isso é uma das coisas que me faz querer ainda continuar estar na sala de aula, né? Também não vou ser, não vou dizer que seja as mil maravilhas, né? É um trabalho que exige muito do profissional, horas de planejamento, muita burocracia também, e tem esse lado também, mas eu acho que paga tudo quando você vê de fato, não é clichês que eu vou dizer, quando você vê de fato alguém que você ensinou conseguindo ter ali uma projeção legal na carreira que escolheu. Eu fico realmente feliz com isso. E você saber que pôde colaborar com aquilo que faz no sucesso de alguém, eu acho que isso valoriza muito. Você se sente realmente realizado, assim. Acredito. Perfeito. Bruno, eu tenho aqui 3 papeizinhos de 1 a 3. Cada papelzinho representa um período da vida, passado, presente e futuro. Eu não vou lhe dizer qual é qual, na verdade nem eu sei, eu só enumerei. E esses papeizinhos, cada um tem 3 perguntas. Eu quero que você escolha um número de 1 a 3. O 3. 3? Pronto. O papelzinho número 3 é sobre o presente. Coisa boa. Olha, a primeira pergunta do papelzinho número 3 é: qual palavra que você mais usa hoje e por quê? Essa é uma pergunta que eu nunca parei para pensar qual palavra eu uso, porque eu trabalho com palavra, né? Uhum. Eu trabalho com palavras e as palavras nos ensinam tanto. Eu sou uma pessoa completamente dependente do poder da palavra. Eu não saberia viver num mundo em que se eu não fosse, eu sempre me pergunto, você fala em palavras, assim, vou fugir um pouquinho da resposta, mas é para fazer uma reflexão. Eu não sei, eu me pergunto muito, me inquieta como uma pessoa vive no mundo de hoje e ela não é alfabetizada. Eu não consigo entender, assim, como ela consegue viver, porque o mundo é completamente palavra, né? A palavra é quem organiza o mundo e faz você estar nele, num certo sentido. Eu sempre me questiono isso, mas eu não sei qual é a palavra que eu mais uso hoje, não sei. Entendo. A segunda pergunta: o que te move a viver a vida? Eu sou uma pessoa de muita fé, eu acho. Eu sou uma pessoa de muita fé. Eu acho que sem fé você não consegue caminhar. Você tem que ter fé em alguma coisa. Fé na amizade, fé em Deus, fé no futuro. Você tem que ter fé. Eu acho que sem fé não dá pra seguir. Entendi. E a última pergunta, hoje. Se você tivesse que alterar algo na sua vida que você não está satisfeito, ou que você acha que precisaria mudar aqui só um pouquinho, tipo assim, dá só uma curvinha ali, qual coisa seria? Eu vou responder de forma engraçada. O João Cabral de Melo Neto disse que a melhor coisa que já podia acontecer para a produção dele, o João Cabral de Melo Neto, escritor, né, foi ele ter virado diplomata. Porque ele, sendo diplomata, ele ganhava muito bem, e ele trabalhava pouco, e ele viajava muito.
né? Então, se eu conseguisse virar diplomata, era uma coisa que eu conseguiria mudar na minha vida. E eu acho que faria bem a minha literatura. Mas eu fiz essa brincadeira porque eu acho que eu preciso de tempo. Embora eu tenha até algum tempo para isso, mas o processo de escrita ele exige muito tempo. Muito tempo. Ele é um processo lento, de muita paciência. E para isso funcionar bem precisa ter tempo, precisa ter pausas, né? Se eu conseguisse ter mais pausas no meu ritmo cotidiano, eu ficaria mais... Eu acho que eu seria um escritor melhor, se eu tivesse mais pausas. Entendo. Perfeito, Bruno. Eram essas as 3 perguntas, nada fora do comum, nada que vá fugir da casinha que lhe deixe com medo. Mas era isso, Bruno. Essa foi a nossa conversa. Eu agradeço demais a você por ter topado estar aqui no Comunicação em Rede e estamos aqui abertos sempre que você quiser aparecer por aqui. É só você falar que a gente está de portas abertas para você, tá bom? Eu que agradeço, foi maravilhoso participar do programa, adorei. Pronto. Muito obrigado, Bruno. Esse foi o Comunicação em Rede de hoje. Muito obrigado a você que nos assistiu. Eu espero contar com a sua presença nos próximos programas e fique sempre por aqui. A Sertão TV sempre tem conteúdo para você, sempre tem conteúdo de qualidade e sempre vai ofertar o melhor para você. Muito obrigado pela sua presença e até a próxima.